Agora o teste 3, que é o primeiro de equação diferencial aí, é DP1. Ele fala, seja f de xy, essa função, com y maior que zero, o valor de alfa para que f satisfaça esta equação é. Tá. O que a gente vai precisar fazer aqui? Vocês estão vendo aqui que desse lado eu tenho a derivada parcial em relação a y, e aqui é 1 sobre x². Essa derivada aqui não é a derivada da f, tá? É a derivada em relação a x, disso aqui que está dentro, do x², del f, del x. Então, e ele quer saber o valor desse alfa aqui. Então, o que a gente vai fazer? Já que ele quer o alfa para que a igualdade seja verdadeira, a gente vai partir de cada um desses lados, primeiro fazendo a derivada em relação a y, e aí depois a gente faz a derivada em relação a x, multiplica por x², deriva em relação a x, divide por x², e aí vê, iguala assim, e vê qual seria o valor de alfa para que os dois lados sejam iguais. Tá? É meio chato, demorado, mas é assim que se faz. Então, primeiro del f, del x, ou del y. Aqui, dos dois lados eu dependo de y, né? Então, pela regra do produto, eu vou primeiro derivar esse aqui, cai o expoente dá menos 3 meios, fica y elevado a menos 3 meios menos 1, que dá menos 5 meios. Pronto. E aí eu derivei esse, então copio esse aqui, que é elevado a x², alfa y. Agora mais, copio o primeiro, derivo o segundo. Derivada do exponencial é ele mesmo, então x² alfa y. Agora a derivada disso aqui, que está aqui dentro em relação a y, é a derivada do y a menos 1. Eu tenho uma constante que é x² sobre alfa vezes y a menos 1, linha. Como eu faço isso? É a constante, o menos 1 cai, o expoente, fica y elevado a menos 1, que dá y² aqui embaixo. Então isso vai me dar, aqui vai ficar menos, o k é x² sobre alfa e dividido por y². Tá, agora a gente tem a derivada em relação a y. Agora, de onde a gente parte daqui? Da derivada em relação a x, que é o único que a gente não tem ainda. Então, del f, del x. Aqui y não depende de x, então é constante. E a derivada da exponencial é ela mesma. Aí aqui o x está ao quadrado, então a derivada é 2x, vezes a constante, que é 1 sobre alfa y. E esse y aqui, como está dividindo, eu posso passar para cá para cima. Fica y elevado a menos 5 meios, que nem aí ficou aqui. Nossa, eu tô de sinal de menos em tudo. Tá. Beleza, agora eu tenho a derivada em relação a x. Eu vou fazer x², multiplicar aqui por x², e aí derivar em relação a x. Que dá x² del f del x. Isso é y a menos 5 meios, vezes e elevado a x² alfa y, dividido por alfa, vezes 2x². Tá? Beleza. Agora eu vou pegar isso aqui, que é o argumento da minha derivada, e vou derivar em relação a x. Então, aqui eu derivei em relação a x.
De novo, eu vou ter que usar a regra do produto, porque agora tem esse x multiplicando. Então, derivada primeiro desse aqui, tá? E copio o resto, ou seja, 2x ao cubo sobre alfa vezes y elevado a menos 5 meios. E aí a derivada da exponencial, que é e elevado a x ao quadrado, alfa sobre y, e a derivada do que está dentro em relação a x dá 2x sobre alfa y. Agora mais, eu copio isso aqui, y a menos 5 meios, vezes exponencial do x ao quadrado sobre alfa y dividido por alfa, e a derivada de... faltou o 2, né? Mas aí quando derivar fica 6x quadrado, tá? E agora só faltou, eu derivei, agora faltou dividir por x quadrado, aqui vai cortar, e aqui fica x, tá? Então, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, tá bom? Então, como a gente vai fazer essa igualdade? Ainda dá para a gente agrupar melhor esses termos. Então, aqui em cima, vou escrever aqui em cima, isso dá 4x² sobre α². Aí tem outro y aqui, passando para cá, dá y elevado a menos 7 sobre 2 vezes e elevado a x² sobre αy. Isso é mais 6y elevado a menos 5 sobre 2 e elevado a x² sobre αy sobre alfa. Tá. Agora vamos comparar isso aqui com isso aqui. Aqui eu vou ter y elevado a menos 5 sobre 2 e esse e com o expoente. Onde eu vou ter isso? Aqui Então, esse pedaço e esses são iguais. E aí aqui eu tenho menos 3 meios. Então, menos 3 meios tem que ser igual a 6 vezes alfa, que é o que está multiplicando aqui. 6 sobre alfa. Aí, passando alfa, isso vai dar alfa é igual a menos 12 sobre 3. Então, dá menos 4. Tá? Essa já é a resposta. Mas ainda tem o outro termo aqui, né? Que é isso, se eu passar o y² para esse expoente, aqui vai ficar menos 7 sobre 2. Então, a gente tem x², y menos 7 sobre 2 e o e. E aqui também. Aí, menos 1 sobre alfa, menos 1 sobre alfa, tem que ser igual a 4 α². Aí cancela o alfa, a gente pensando que alfa é diferente de 0. Isso dá alfa igual a menos 4 também. Então é isso.